E a partir do que ela vê é que a gente consegue perceber esses problemas todos que estão tão evidentes no Brasil, mas que não sei porquê, assim, a gente, não sei, não tinha sido tratado dessa forma, como acho que foi tratado na série. Obrigada, viu, pelo seu tempinho aqui com a gente hoje. Eu me chamo Bruna Valença, sou colunista de fotografia e de cinema no Garotas Estúpidas. E a gente Ah, prazer. é muito fã sua, eu amo o teu trabalho. Desde Sem Dono, Bingo, Se Nada Mais Der Certo, eu acho incrível a tua entrega. E ficamos todos impactados, né, com Bom Dia, Verônica. Eu acho que é uma obra que ainda vai reverberar muito, por muito tempo, e vai fazer muita gente refletir, né, que é muito importante. Uhum. E aí eu vou te fazer umas perguntinhas, tá? Então, vamos lá. Como foi o processo de preparação para tu com essa personagem Verônica, que é uma personagem que tem muitas camadas e a gente vai evoluindo ao longo da história, né? A gente vai acompanhando o personagem dela passando por várias questões. E aí ficamos muito curiosas com esse processo de preparação para tu. Como é que foi? Eu comecei devorando o livro, né? Fiquei super feliz assim com a história do livro. Eu fiquei apaixonada, sabe, pela Verônica do livro já e pela história de Janete Brandão e pela temática toda. E aí eu entendi que na série ela teria algumas mudanças dessa adaptação, mas que a essência, né, estaria ali. E foi muito louco, assim, porque desde o início, desde que eu li, assim, comecei a ler o livro, eu pensei assim, nossa, esse trabalho é muito especial. E aí foi com essa entrega que eu fui pro processo todo, assim. Então eu fiz uma preparação com o Sérgio Pena, que me guiou por essa curva de transformação dela, né? Porque assim, a Verônica, até diferente dos outros personagens, que tem uma curva menor, porque se encerra na primeira temporada, eu tinha uma curva mais longa, né? Eu já sabia mais ou menos da ideia também do Rafa para uma possível segunda temporada, enfim. Então eu pensei numa curva um pouco maior, assim, onde ela começa de um jeito e ela vai se transformando. E eu acho que essa série é muito sobre a transformação dessa personagem a partir do que ela vê. E a partir do que ela vê é que a gente consegue perceber esses problemas todos que estão tão evidentes no Brasil, mas que não sei por que assim a gente não sei, não tinha sido tratado dessa forma como acho que foi tratado na série, É, né? De verdade. uma forma tão explícita assim. Bom, foi uma delícia, na verdade, o processo, porque eu me joguei assim, aí eu tive essa preparação corporal com o Chico Salgado, aí fui fazer laboratório na Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, e lá eu conheci várias policiais, assim, muito vocacionadas, sabe, como a Verônica. Então foram uma série de inspirações. O Zé Henrique Fonseca também me ajudou muito no processo, sabe, com a visão dele. Ele sempre via a Verônica como uma pessoa muito agilizada, assim, que age antes de... age antes de pensar, exatamente Sim. isso. Então foi uma construção coletiva. Imagino. E é um personagem que ela tem uma energia muito elétrica, né? Ela não para, é aquela constância sempre subindo, assim. Sim. A gente fica esperando alguma coisa explodir. E aí eu te pergunto, como é pra tu fazer essas cenas que são dotadas de energia, né? Às vezes carregadas, às vezes muito emotivas. Como é pra você, tipo, se desligar dessa energia quando chega em casa depois do set? Eu imagino que tu chegue assim, tipo, ah, meu Deus. Elétrica. Então, uma das coisas que o Zé percebeu na Verônica era isso, essa energia sempre muito lá em cima. E eu não sou uma pessoa com energia, sabe? Não sou essa pessoa pilhadaça e tal. Eu não sou essa pessoa. Não sou pessoa com energia lá em cima. Então foi um trabalho mesmo, assim. Principalmente de aquecimento antes de entrar em cena. Eu tenho algum conhecimento de bioenergética e tal. Então eu tenho alguns recursos, assim, para me ajudar a fazer subir essa energia. Mas virou até uma piada no set. Porque às vezes eu tinha que começar a cena parada, por exemplo, num carro, tá? Tá parado, set parado, pessoas se movimentando, passa figurino, passa direção de arte, passa não sei o que, e eu parada esperando filmar. Só que ela não estava parada, a Verônica. A Verônica vinha de um batidão, perseguição e tiros e não sei o que. Então, assim, a piada é que eu fazia assim, ó. Eu me movimentava o que dava, o braço, porque tinha que ficar ali parada para eles ajustarem a luz, não sei o quê. Só que eu tava muito mais agitada do que aquele estado.
Então eu tentava com o que eu tinha me movimentar para que esse sangue fluísse com mais rapidez no corpo e a respiração se altera e tudo imprime, né? Então é um recurso que eu usei muito e virou piada no set, porque depois na festa de encerramento a galera toda assim, ó. Gostei. Gostei, vou aderir. E agora uma pergunta, assim, essa pergunta eu estava bem a fim de te fazer também. A violência contra a mulher é um tema urgente, né? A gente está assistindo aí em Bom Dia Verônica o despertar dela para esse combate a um sistema que é nítido, né? O machismo ele é nítido, ele é estrutural também. E a gente fica torcendo a cada minuto por ela, a gente fica torcendo a cada minuto pelas personagens que estão envolvidas ali naquele ciclo. E aí eu queria te perguntar, como é que tu enxerga hoje, Tainá, essa questão do embate à violência contra a mulher no Brasil? Como é que tu enxerga essa situação atual que a gente se encontra? Então, eu enxergo como um grande despertar também. Porque se você for ver, Bruna, na nossa história, você é do Recife, né? Sou. Eu sou de Porto Alegre, sou gaúcha. Eu acho que a gente tem uma coisa em comum. É um lugar onde os homens têm uma cultura do macho, né? Tem uma Sim. coisa da cultura do macho muito arraigada, que eu imagino que as mulheres, assim, as nossas antepassadas, nossas avós, bisavós, sofreram muito, muito, muito com isso, assim. Quem não tem uma história para contar, né? Seja de alguém na família ou dentro de casa mesmo que tenha vivido ou uma vizinha que ouviu, né? Tá por aí. Só que eu acho que já mudou muito desde quando eu era criança, pelo menos até agora, porque a frase que a gente mais ouvia era: briga de marido e mulher não se mete a colher. Total. E, e é uma coisa que está mudando. As mulheres estão, né, nessa onda maravilhosa, essa primavera das mulheres que a gente está vivendo nos últimos anos. Eu acho que a gente está entendendo o quanto isso é horrível, o quanto a aceitação dessa condição de opressão é horrorosa e a gente não precisa disso. A gente não pode, na verdade, aceitar isso. É. Então, assim, todas essas coisas um pouco mais didáticas de o que é um relacionamento abusivo, quais são os primeiros sinais, tudo isso meio que está sendo estruturado enquanto pensamento só agora. Mas não era uma coisa assim que, pelo menos na minha adolescência, eu só me lembro de mal-estar em relação a coisas. Mas eu não lembro de ter já um nome para coisa. E linguagem é tudo. Enquanto a gente não dá nome para as coisas, a gente não sabe que elas existem, de fato. Então, assim, acham às vezes chato, lá vem a milituda, lá vem não sei o quê, coisa xarope, né? A galera também da guerra contra o politicamente correto, agora é chato, a gente não pode fazer piada racista, a gente não pode fazer uma piada de gay, a gente não pode. Não, não pode. Não pode. Porque pela primeira vez, não só as mulheres, né, mas as pessoas negras, as pessoas LGBTQ+, todas as pessoas que por anos sofreram bullying, violência, descaso, opressão, desigualdade, todas estão insurgindo suas vozes, né, com essa coisa da internet, onde todo mundo pode falar. Se todo mundo pode falar, por que não ouvir essas vozes? Então, assim, eu acho que está rolando uma transformação, eu acredito nisso, quero acreditar também. E, ao mesmo tempo, toda essa onda mais conservadora e a resistência, né, o backlash desse movimento todo está acontecendo também justamente porque está vendo que não tem mais jeito. Sim. Não tem como a gente voltar atrás, não tem como a gente dar um passo atrás, sabe? Então, eu acho que toda a velha estrutura, ela enrijece antes de ceder. E eu acho que é isso que a gente está vendo agora, o canto do cisne do velho mundo, sabe? Sim. Costumo chamar o velho mundo da modernidade, porque, na verdade, a modernidade, que são os últimos séculos que a gente viveu, que imprimiu muito isso também, sabe? Eu estou estudando isso na filosofia agora. Ai, que incrível, maravilhoso, hein? Isso deve agregar muito também para o teu trabalho, imagino. Sim. Mas sim. eu enxergo assim também. A gente está num momento de desconstrução para reconstruir, né? E dar voz para todo mundo, que eu acho que é um caminho que não tem mais volta. Uhum. E a gente está aqui, né? Nessa posição de mulheres brancas, privilegiadas dentro desse sistema. E assim como Verônica lutou dentro do privilégio que ela tinha naquele momento, como é que você acha que a gente pode oferecer apoio para essas mulheres que estão enfrentando violência psicológica e física nesse momento, dentro do nosso privilégio? Eu acho que, em primeiro lugar, assim, para todas as pessoas vulneráveis, né? Não só as mulheres que estão vivendo violência, mas todos os tipos de violência que a gente vê acontecer, né? Contra os corpos
das pessoas indígenas, contra os corpos das pessoas negras, das pessoas trans. Eu acho que a gente tem que abrir escuta. Eu sou uma mulher branca, hétero, sabe? Sou, tipo, super normativa. Então, eu, de fato, não tenho... Eu devo pensar sobre essas coisas, porque até tem uma confusão, assim, né? A Djamila, que foi minha professora, fala muito de lugar de fala e tal, e tem uma confusão. Ah, então eu sou mulher branca, não posso nem pensar sobre isso? Não. É nosso dever, é dever da branquitude se repensar dessas pessoas, dessa camada privilegiada no Brasil, que é tão pequena, na verdade, se a gente for olhar para o Brasil, né? Realmente é nosso dever se repensar, só que se repensar a partir do ponto de vista de que a gente não tem essas experiências nos nossos corpos, então a gente não tem autoridade para falar dessas experiências, mas sim, a gente tem para falar das nossas. E o quanto a gente pode se revisitar e se repensar. E no caso das mulheres, né, que sofrem violência, eu acho que a gente precisa abrir a escuta, abrir os olhos para ver quem está próximo da gente, né? E, por exemplo, vizinho, né? Quem mora em prédio, quem nunca escutou um grito, uma briga mais forte e tal. Poxa, tem que ficar muito atento, sabe? E eu acho que é melhor pecar pelo excesso do que pela falta de cuidado. Então, assim, chama a polícia, chama a polícia. Pior das hipóteses, vai rolar um desconforto, mas pelo menos você cumpriu a sua missão, porque essa mulher pode estar em risco mesmo, Sim. né? Pois é, oferecer apoio, né, e estar lá do lado, perguntando como é que a pessoa tá, se tá tudo bem, acho muito importante também. Sim, E, total. assim, tem várias cenas. Eu maratonei Bom Dia Verônica. Eu não estava esperando que isso ia acontecer, mas assisti em um dia inteiro. E tiveram várias cenas, assim, várias, que eu fiquei me revirando no sofá. E as cenas que retratam a corrupção no sistema policial também, eu ficava tipo, meu Deus do céu, enlouquecendo aqui. Teve alguma cena que foi emocionalmente mais complicado para tu fazer assim, que tu sentiu assim, poxa, essa vai ser difícil, sabe? Várias. É Top, difícil. top 3 aí, escolhe uma para me dizer. É difícil até selecionar, né? Porque a Verônica, ela tinha um sofrimento, pelo que ela via, de injustiça com essas mulheres, mas ela tinha um sofrimento muito pessoal também dessa história trágica dela, né? Que aí entra bem no âmbito da ficção e da questão da família e tal. Então, assim, foram várias as cenas que mexeram muito comigo, assim. Eu acho que a cena que eu gravo me despedindo da família no vídeo, não tinha como não me emocionar muito, assim. Eu, tipo, fiquei muito emocionada mesmo, porque eu tenho a minha família, e me coloquei nesse lugar, né? Se eu tivesse que me despedir da minha família, como seria isso? A cena em que eu fotografo o corpo da Janete, também todo marcado pela violência que o Brandão fazia com ela, também para mim foi muito marcante. Só que ali eu tive que segurar a onda porque eu era uma policial fazendo um registro para perícia, né? Então, mas me marcou muito, assim, porque por mais que eu soubesse que era uma ficção e aquilo lá era maquiagem, sabe? Enxergar aquele corpo agredido, para mim foi muito forte. E a Camila, assim, né? Uma atriz muito sensacional, então eu fiquei muito mexida com ela em cena, em vários momentos, assim, a cena que ela dá o depoimento, que ela vai desabrochando, né? Vai tipo, quase, na verdade, vomitando, né? Toda aquela verdade que ela estava guardando há tanto tempo, aquilo lá mexeu muito comigo. Então, assim, eu acho que o Bom Dia Verônica não teve cena fácil, sabe? Não, Sim, não teve, não verdade, tu teve arrasou leveza. muito. Tu arrasou muito. Porque a energia é sempre lá em cima e a entrega também, a gente se emociona junto. É impressionante. Por isso que eu maratonei, porque eu não consegui largar, sabe? E essa é uma pergunta importante. Estudos recentes comprovam que a violência doméstica durante a quarentena teve um aumento assim considerável. Como é que você enxerga a importância da estreia de Bom Dia Verônica no meio dessa calamidade? Olha, a gente, quando gravou Bom Dia Verônica, a gente não fazia a menor ideia de que mundo essa série ia encontrar na sua estreia, né? Às vezes eu fico pensando nisso, sabe? O quanto, às vezes, tem realmente uma sincronicidade do universo, sei lá, para as coisas acontecerem, porque de fato encontrou. Tenho certeza que muitas mulheres passando por uma situação difícil acabaram vendo Bom Dia Verônica. Então, aquela parte da cartela que entra no final, que foi muito bacana da Netflix ter feito, né, onde oferece um apoio, o telefone da Verônica, se você está assistindo a série e ouve a Verônica falar, ó, se você tiver algum problema, se estiver vivendo algo assim, me liga, aquele telefone funciona e é direcionado para um apoio. Eu acho que vem de encontro com uma missão, assim, sabe?
já vinha muito conectada há bastante tempo, assim. Então, para mim, eu sempre me senti muito tocada com essa questão da violência contra as mulheres, sabe? Não Sim. só a violência física, né, tipo, de conjugal, mas todo tipo de violência que a gente pode viver nessa sociedade, né? Eu sempre me senti muito, por mais branca, privilegiada, eu sempre me senti muito desconfortável, sabe? Numa sociedade que parece que não é feita para mim. Então, assim, eu acho que veio na hora certa, sabe? E eu espero muito que alguma mulher tenha, de fato, despertado assistindo a série. Porque ali, a violência do Brandão, naquela parte mais pesada da violência, acho que nem é a parte tão educativa da série, mas aqueles pequenos, até o silêncio dele era muito opressor, né? Era o Sim. jeito, era a energia com que ele imprimia naquele ambiente doméstico com aquela mulher. O quanto ela se sentia diminuída, achatada. Ela parece que foi tomada, né? Assim, É, a a energia alma dela dela é foi sugada, aprisionada. né? É, a passarinha, né? Ela foi colocada numa gaiola. E a gaiola dela era aqui, né? E aí é tão simbólico essa coisa da caixa na cabeça, né? Porque realmente a gaiola tá na cabeça. Porque às Sim, vezes as pessoas falam assim: ah, por que a mulher não sai? Nossa, que horror! Como é que ela aceita isso? Gente, é um aprisionamento mental que a pessoa exato. vive. Por uma série de circunstâncias sociais, pessoais, mas assim, ela não consegue sair, às vezes, sem ajuda. E é muito silencioso, né? E cada vez que ele falava passarinho, eu me arrepiava inteira, assim, meu Deus do céu. É, E aí vamos falar um pouco sobre essa pauta de relacionamento abusivo, né? A gente sabe que são diversas camadas que existem nesse campo e a gente precisa estar sempre alerta. Por isso que a série é muito educativa também nessa primeira parte, quando ela aborda a evolução, né, do processo do relacionamento abusivo. E aí tem uma frase que me marcou muito na série, que é uma frase de Verônica para Janete, onde ela fala assim: seja lá o que tenha acontecido, a culpa não é sua. E ela fala isso mais de uma vez, eu acho, inclusive. E foi uma coisa que me marcou muito, porque se sentir culpada por algo que você não fez é sinal de abuso psicológico, mais conhecido como gaslighting. Você uhum. já passou por alguma situação desse tipo, como mulher, assim, onde você se sentiu abusada psicologicamente, de se sentir culpada por alguma coisa que você não fez, mas aquele jogo psicológico te faz acreditar que sim? Com certeza. Gostaria de saber qual mulher nunca, analisando a sua vida, possa dizer com tranquilidade: olha, isso nunca me aconteceu, sabe? Assim como, qual mulher não saiu na rua e não ouviu uma piadinha, uma coisa, sabe? Qual mulher nunca sofreu nenhum tipo de assédio, seja moral, sexual, sabe? Tipo, não tem. Então, sim. Hoje, é engraçado que eu tenho mais, sou mais instrumentada até para refletir sobre isso, né? Então, eu até percebo coisas que na época eu realmente não percebi. Não percebi, assim, sabe? De estar, sei lá, com um namorado que me achatava de algum jeito, sabe? Não deixava, eu me sentia meio abafada, sabe? Abafada. Então, como não era uma coisa muito explícita, né, de violência, não sei o quê, esse abafamento é uma coisa que eu acho que os homens fazem muito inconscientemente também. Assim como a gente recebe e não tem consciência sobre isso e acha que isso é normal. Sim, Porque a gente vive num sistema patriarcal. A gente está mergulhados nessa cultura. Então também é impossível um homem que nunca tenha feito isso, sabe? Com ninguém. Porque não tem. Isso é de fato uma desconstrução que a gente precisa fazer de toda uma cultura que vem com a gente há séculos. Então não é assim, sabe? É tipo, o cara tem que ser muito, sei lá, iluminado, né? Um ser de luz para chegar nessa terra, encontrar essa cultura e dizer, não, comigo não vai ser assim. Porque faz de uma forma inconsciente. aquilo que tu falou também, dá nome às coisas, né? Quando a gente dá nome a um tipo de abuso, eu acho que fica mais fácil de identificar o que é o gaslighting, como é que ele pode afetar a vítima, enfim, dar nome aos bois, né? Eu acho que é importante isso também, pra gente desconstruir para reconstruir. Sim. O que é que mudou na tua vida após esse personagem, assim, que tu poderia dizer, putz, agora eu sou uma Tainá diferente depois de Verônica? Olha, mudou tanta coisa. Eu cheguei na Verônica de uma grande mudança pessoal. A Verônica, acho que ela já é resultado de um processo de mudança que começou a acontecer em 2018, mais ou menos. Eu fiquei bem mexida com a questão da eleição. A eleição, assim, para mim foi uma coisa muito pesada. E a partir dali eu comecei numa onda de temos isso, né? O mundo está se apresentando dessa forma. Que eu posso melhorar como pessoa
para tentar fazer alguma coisa. Antes de... Né, a Verônica, por exemplo, ela tenta melhorar, ela é cheia de coisa que ela não trabalha nela e ela vai lá e tenta melhorar o mundo, né? Talvez ela precisasse de um processo antes, né? E então, desde então, assim, comecei a olhar para minha vida profissional, né? O que que eu queria, o que que eu não queria. Aí me encorajei também, assim, para ficar freelancer no mercado também, sabe? Que eu tinha um contrato de exclusividade, aí falei, não, eu quero ficar livre, quero escolher os meus papéis, esses papéis eles têm que ter sentido. Bom, e aí a Verônica chegou a partir disso, e desde então, assim, não para o processo, na verdade. Sim. Porque esse ano, quem não mergulhou no processo, acho que quem não mergulhou é porque perdeu a oportunidade. Porque, Exatamente. Foi um mergulho. né? E continua, e agora eu tô descobrindo as maravilhas da ginecologia natural. Até postei hoje no meu Instagram, assim, Ai, tipo, dessa coisa de a gente conhecer o nosso próprio ciclo e entender que nós somos seres cíclicos e abraçar isso e não ficar revoltada com isso, sabe? Essas sim. coisas. Então, assim, eu continuo não sei onde é que eu vou parar, gente. Não sei. Sim, ainda bem. Vamos se autodescobrir sempre, né? E é um personagem que, como eu falei, vai reverberar por muito tempo, ainda anos. Eu acho que essa obra vai refletir muito pra gente. Sim. Que massa. A gente tá aqui torcendo por tu. Detona, arrasa, que tu é muito fera no teu trabalho. A gente fica aqui só acompanhando e inspirando outras pessoas também. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Esse sotaque é Obrigada. o sotaque mais delícia do Brasil. Concordo. Que Obrigada. povo incrível que vocês são, ó. Um beijo. Um beijo, até mais.